Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Certification Talk. Nossa mudança na portaria da 672 de 2021, do Ministério do Trabalho, com a marca aí de acreditação do Inmetro. Nesse encontro, iremos apresentar as mudanças realizadas no início deste ano, através de uma retificação da portaria. Meu nome é Diego Miranda, sou gerente técnico de certificação de produtos do BV. Trabalho aí há mais de 10 anos com certificação de produtos. Aqui no BV já sou gerente já faz um ano, tenho 2 anos aqui dentro do BV, e vai ser um prazer estar moderando este evento com vocês. Nesse evento contaremos com a participação do Wesley Viana, o gerente, engenheiro mecânico, e é o nosso especialista técnico responsável pelo escopo de EPI aqui no BV. Por favor, Wesley, se apresente para a gente começar a nossa apresentação, por gentileza. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu sou Wesley Ribeiro Viana, sou engenheiro mecânico, com experiência em certificação aí, há mais de 5 anos. Sou especializado em equipamentos de proteção individual, aplicando aí, né, os conceitos regulamentários da 672, né, do antigo Inmetro também, com foco aí na segurança dos EPIs. Vou passar aqui, tá, Diego? Pode seguir, para a gente ter um tempo hábil para a apresentação de todo o conteúdo. E só peço a todos que tiverem dúvidas, podem ir colocando as dúvidas no chat. E no final da apresentação, a gente fazer o possível para tirar aí de 5 a 10 minutinhos para responder as dúvidas de vocês. Pode seguir, Wesley. Bom, aqui a gente vai começar falando um pouco sobre a BV, né, que é uma empresa business to society, né? Nossos colaboradores atendem nossos clientes e são inspirados pela sociedade. Eles fazem do Burel Veritas uma empresa de serviço business to society que contribui para transformar positivamente o mundo em que vivemos. Graças à nossa experiência, incomparável conhecimento técnico e presença mundial, apoiamos os nossos clientes na gestão de risco, de qualidade, de segurança, saúde e sustentabilidade em benefício da sociedade como um todo. A nossa missão é construir um mundo de confiança, garantindo um progresso responsável. Que está um pouco dos nossos valores, aqui confiança, nossa razão de ser, construir confiança, ambição e humildade. Combinamos a ambição e humildade, responsabilidades, deixamos nosso legado de forma responsável, abertura e inclusão, acreditamos no poder da diversidade. E no centro de tudo, que é o nosso absoluto, é ética, segurança e controle financeiro. Como o Diego bem se apresentou, né? O gerente técnico aí representando o BVQI, gerente de certificação de produtos, engenheiro mecânico, com mais de 10 anos de experiência em certificação de produtos e sistema de gestão. E eu que estarei ministrando este webinar, né? Sou engenheiro mecânico, com mais de 5 anos de experiência em certificação de produto, sou especializado aí na certificação de EPI. Aqui um pouco sobre a pauta do nosso webinar de hoje, né, dos assuntos que a gente vai abordar. Então, primeiro a gente vai começar ali pelos objetivos, alguns itens que foram revogados, mudanças no anexo 3A, que é o RGCPI da 672, e aí entramos nas mudanças pontuais de cada anexo, né? Então a gente vai ter mudanças no anexo B de luva isolante de borracha, no anexo C de proteção contra quedas, no anexo E de PFF, no anexo F de vestimentas, anexo K de respiradores e alguns novos anexos aí que vão entrar em vigor. Então, o objetivo desse webinar é apresentar e esclarecer as principais alterações introduzidas pela portaria
122 de 2025, do Ministério do Trabalho, com ênfase nos impactos gerais aplicáveis a todos os anexos, bem com a modificação específica de cada anexo. A gente vai abordar ali algumas mudanças que vão impactar todos os anexos de forma geral, né? Então, não é algo específico dentro de um produto, vai se aplicar para todos, e algumas exclusividades que só vão se aplicar mesmo a cada produto. Então, a gente vai começar aqui com alguns itens revogados. Na seção 1 da avaliação de equipamento de proteção individual, houve alguns itens revogados nessa seção e na seção 10, pois já está disponível no anexo específico. Aqui eu peguei no nosso modelo, né, teve alguns outros itens revogados por duplicidade dentro do regulamento, mas para a gente ter como base, eu peguei aqui os itens de respiradores e de creme de proteção. Então, resumidamente, ele está falando ali sobre a Fundacentro se equiparar a um laboratório acreditado do Inmetro, né? Então, como isso já está presente no próprio anexo K, eles removeram dessa parte inicial da portaria, deixando presente só no anexo K. Mesmo que a gente sabe da realidade da Fundacentro, que deu uma paralisada nos ensaios. E no protetor do creme de proteção, né, ele também ali colocou ali sobre as boas práticas de laboratório, né, que devem ser condicionados os produtos, agora também está somente no próprio anexo. Então, aqui, após a mudança, né, a gente pegou como que vai aparecer na portaria, né, esses itens 5 e 6. Vai aparecer na portaria agora como simplesmente revogados. Ainda entrando nessas alterações e revogações, houve ali mudança no item 37B, né, que ele determina ali como que você vai conduzir o processo de obtenção do certificado de proteção. Então, como entrou ali capacete, né, respiradores e vestimentas, eles sentiram a necessidade, né, de deixar mais explícita essa revogação dentro do regulamento. Então, hoje, quem ainda está na regra antiga, né, de obtenção do CA, que era através somente do ensaio, são máscara de solda de escurecimento automático, luva de proteção contra a vibração, luvas de proteção contra risco biológico e calçados para trabalho ao potencial, né, que estão ali no ensaio de tiro. Ainda dentro das mudanças entrando, né, na verdade, nas mudanças do anexo 3A, que é o RGCPI, eles incluíram algumas siglas mediante a entrada em vigor de novos anexos. Então, agora a gente tem a British Standard, European Standard e a ISO, né, que a gente já é mais comum da gente ver nos regulamentos. Da atualização do RGCPI, eles incluíram, né, como regulamentação dentro desse anexo as especificações de 2 novos modelos de certificação, que já estavam presentes, né, dentro do anexo específico, agora eles trouxeram também para o anexo geral, que são o modelo 7 e o modelo SPY. Resumidamente, o modelo 7, a gente aplica ali as etapas iniciais de avaliação, né, dos documentos, auditoria, ensaio e, por fim, emite o certificado de conformidade. E quando chega na manutenção, a gente só vai avaliar o sistema de gestão. Então, esse que é o método de certificação pelo modelo 7. E o SPY, a gente vai fazer a análise das documentações, não tem auditoria, também não tem ensaio, a gente faz uma inspeção do equipamento, que nada mais é que um registro fotográfico para fazer um double check sobre o produto em posse do solicitante da certificação, com uma documentação apresentada, para ver se a documentação que ele apresentou, o certificado, manual, desenho, todas essas documentações apresentadas para o ACP correspondem com o produto em posse. E aí, quando chega na manutenção desse modelo de certificação, a gente vai condicionar a manutenção apenas nos casos ali onde ele tem uma validade, o certificado original, né, do produto, ele esteja um prazo de validade maior que 5 anos ou 5 anos. Né? Esses casos é onde a gente aplica a manutenção do modelo SPY. Caso ali o modelo original, né, o certificado original, não tenha ali
um prazo de 5 anos ou prazo indeterminado, a gente aplica direto ali a recertificação. Das mudanças do anexo 3A, que entra como responsabilidade do ACP agora, são as verificações das marcações de informações obrigatórias da NR6, deve ser realizada pelo ACP, diretamente quando necessário. Pela contratação de ensaios específicos considerados as disposições estabelecidas no artigo 20 do MTP da 672 de 2021, ou substituto. Entrou também em vigor a avaliação do manual de instruções do EPI. Deve ser realizada pelo OCP de acordo com o subitem 62113 deste anexo, caso não haja parâmetros estabelecidos pela normativa aplicável. Então, nesse caso aqui, o manual de instrução passou a ser avaliado pelo OCP somente no caso de onde não há parâmetros na norma técnica. Aí, por fim, a avaliação da embalagem dos equipamentos deve ser realizada pelo OCP, em conformidade com os equipamentos estabelecidos nos anexos. Dentro das mudanças do anexo 3A, já era algo de prática que acontecia, que era a determinação de, se não há a edição da norma no regulamento, se considera a versão mais recente. E agora isso está dentro do regulamento. Antes era um conceito, né, uma regra geral de prática, e agora entrou como determinação do regulamento. Então, a gente vê ali que dentro do anexo 3A, a gente vai ter o item em que, caso de revisão de norma técnica, a versão atualizada deve ser adotada em até 1 ano de sua publicação. E aí ele também dá as exceções, né, que casos específicos de revisões envolvendo alterações de maior impacto, que podem demandar maior prazo para sua adoção, serão decididos pela Secretaria de Inspeção de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, basicamente, está dentro do regulamento isso agora não é mais um conceito, é uma regra de adoção da versão mais recente, e a exceção vai ser determinada pelo próprio Ministério do Trabalho. Entrando um pouco dentro desse assunto, a gente tem uma realidade que está bem próxima nos próximos meses, que é o caso de trava-quedas rígido, a 14627. Ela passou ali por uma atualização em julho, meados de julho de 2024, e seguindo essa regra, em julho de 2025, a gente já começa ali a entrar em trâmites de adequação do processo, né? Já tem que ser condicionado dentro dessa nova norma. Contudo, entrando em contatos com os laboratórios, a gente chegou num consenso onde não são mudanças simples, que o laboratório vai ter tempo, né, dentro de 1 ano para conseguir aplicar na íntegra todos os componentes dessa atualização. E por enquanto a gente ainda não tem ali um caso, né, de exceção do Ministério do Trabalho. Por enquanto ainda está seguindo essa metodologia de 1 ano, e estamos nas esperanças do próprio Ministério fazer algum comunicado oficial postergando essa adequação de norma, porque os próprios laboratórios já se manifestaram aqui para a gente que não vai ter como estarem atendendo aí e obterem acreditação dentro desse período, que é uma situação que a gente vê semelhante com o que aconteceu com capacetes. Né? Alguns fabricantes de capacetes passaram por esse problema por conta da norma a norma 8221, né, de 2003, que ela era em vigor durante o Inmetro, e dentro das mudanças, né, como entrou em vigor o novo regulamento, a regra seria considerar a edição de 2019 e a gente não tinha laboratório. E isso em final de 2023 e 2024 inteiro. A gente só foi obter ali um laboratório com acreditação, né, na ABNT-NBR agora em fevereiro, março. Né? Então, a gente já vê um cenário semelhante aí para esses trava-quedas.
Ainda ali nas inclusões do anexo 3A da 672, a gente tem ali agora alguns conceitos de amostras para ensaio. Então, adicionou agora como forma de regra, né? Antes já era também um conceito, mas agora também está definido como regra para estar respaldado dentro do regulamento, a possibilidade de adequar a quantidade de amostra necessária, uma vez que o laboratório garantir a realização dos ensaios sem interferência. Então, de novo, já era um conceito onde se o laboratório manifestasse ali algum aproveitamento de amostra, algum aproveitamento de acessório, a gente não precisaria lacrar uma unidade específica, poderia ali fazer uma correlação. Agora, isso está vinculado desde que o laboratório garanta ali a realização dos ensaios sem interferência. E isso está através do item 6242111, que é durante a amostragem, o SAP pode adequar o número de amostras, componentes ou acessórios adicionais, conforme a solicitação do laboratório responsável pelo ensaio do equipamento, desde que garantida a realização de todos os ensaios previstos no anexo deste regulamento. Então, essa condição prevê tanto para mais amostras quanto para menos. E o conceito de contraprova e testemunha, anteriormente já era um conceito de que não era obrigatório fazer o lacre da contraprova e testemunho. Agora, mas, de novo, era um conceito. E agora isso entra como regra, dentro de uma regulamentação, onde que a gente pode, né, isentar o solicitante, de forma oficial, com base no regulamento, o lacre dessas amostras. Embora a regra geral, né, a recomendação geral, seja que a gente faça ali uma amostragem triplicata para caso haja alguma não conformidade, algum imprevisto ali durante o ensaio, a gente poder dar respaldo da contestação dos resultados. E se não for feita a contraprova e testemunha, a gente parte ali direto para uma ação corretiva, né, aberto um formulário que internamente a gente chama de RNCP, para tratar, né, e alterar o projeto do produto. Então, através do item 624233, a critério do solicitante da certificação, mediante a formalização ao CP, a contraprova e testemunha podem não ser amostradas, ocasião em que não cabe a contestação dos resultados obtidos na amostra de prova. No anexo 3A, houve aqui uma mudança também no conceito de laboratório. Resumidamente, a gente tem as ordens de prioridades de laboratório, né, seja ali na acreditação total ou em parte dos ensaios, e o próprio regulamento agora prevê ali algumas exceções, onde ele entende que alguns produtos dependem de outro laboratório para ser feitos ensaios. Então, basicamente, quando há esse cenário, ele considera como um laboratório acreditado previsto na linha A, né, que é acreditado no escopo específico. E isso vem através do item 624311. Então, o laboratório de terceira parte acreditado em parte dos ensaios previstos neste regulamento poderá, na avaliação do anexo a seguir elencados, subcontratar laboratórios de terceira parte acreditados em parte ou na totalidade dos ensaios previstos neste regulamento, para a realização dos ensaios para os quais não é acreditado, situação em que passa a ser considerado na mesma posição da seleção do laboratório previsto na linha A do item 62431. Então, conforme eu expliquei, esses anexos abaixo que eu listarei, eles dependem de algum outro laboratório que às vezes não é acreditado na totalidade. Então, dentro do regulamento, a gente não poderia utilizar. Contudo, dentro dessa seção agora, está oficial a utilização e subcontratação para esses anexos, que são ele o anexo F, só que dentro do anexo F tem ali algumas proteções aplicáveis para esse conceito, que é o arco elétrico, fogo repentino e temperaturas iguais ou abaixo de menos 5 graus. Também para o anexo J, que é vestimentas condutivas de segurança para proteção de todo o corpo para o trabalho ao potencial, e o anexo K, que é respiradores, purificadores de ar e respiradores de adução de ar. Agora a gente vai entrar um pouco sobre as mudanças dentro de cada anexo. Então, quando a gente entra ali no anexo B, que é luvas isolantes de borracha,
houve ali um aprimoramento da classificação, né, onde a gente teve uma melhor descrição das propriedades especiais, modelo e versão. Então, agora, quando ele for falar sobre propriedades especiais, ele está determinando também a categoria e a corrente de fuga. Então, eles já detalharam melhor essa classificação da propriedade especial, que antes era bem mais resumida e enxuta. Então, eles melhoraram e eles passaram por esse aprimoramento. Também mudaram ali a questão de modelo, né, que são luvas isolantes de borracha com especificações próprias e mesmas características construtivas, ou seja, mesmo projeto, mesmo processo produtivo e matéria-prima, pertencentes à mesma classe, com as mesmas propriedades especiais e com a mesma cor. E também melhoraram a questão da versão, que detalharam agora que é a variação de tamanho e ou comprimento de um mesmo modelo de EPI, tipo luva isolante de borracha. No anexo C, né, que é proteção contra quedas, houve mudanças no que tange o manual de instruções. Então, agora, além das informações constantes no IGCPI, o manual de instrução dos equipamentos de proteção contra quedas deverá trazer dispositivos compatíveis e estar presente no manual a autorização de dispositivos de terceiro. E isso entra ali nos itens A e B de características técnicas. Então, na linha A, fala que conter a indicação expressa dos dispositivos de segurança, que seriam os talabartes e trava-quedas, compatíveis com o modelo de cinturão, e, né, no caso que se ele utiliza esses dispositivos de um fornecedor terceiro, né, não é ele o fabricante fornecedor, ele deve ter autorização no manual de instrução desses dispositivos. Então, além de mencionar agora os dispositivos compatíveis, se você usa um dispositivo de um parceiro seu, né, não vinculado diretamente, você precisa de uma autorização expressa no seu manual. Além disso, foi adicionado algumas normas para critérios de ensaio e que o laboratório deve atender, né, e algumas normas e uma norma para conceito de manual e inspeção visual. Então, a 17187, ela tange ali para equipamentos, né, do que o laboratório deve seguir. Então, o título dela, né, é Equipamentos de Sistema de Proteção Individual contra Quedas, que é o requisito para equipamento de ensaio. E aqui eu trouxe um pouco do escopo dela, né, não dá para a gente trazer interinamente todos os conceitos dessa norma, mas o escopo dela está na norma específica, os regulamentos gerais, os regulamentos de ensaio aplicáveis aos materiais, componentes e sistemas que constituem os equipamentos de proteção contra quedas, conforme a seguir. Então, ele vai determinar equipamentos para ensaio estático, equipamento para o ensaio dinâmico, incluindo um manequim, equipamento para ensaio de corrosão, a qual deve ser submetidos os componentes metálicos, e equipamentos para os ensaios de condicionamento e fadiga. Ela também determina ali os requisitos para o relatório de ensaio que o laboratório deve emitir. E além dessa norma, foi adicionado ali também alguns itens para condicionar o produto. Então, tem alguns itens dessa norma que a gente vai começar a exigir para manual de instrução, né, inspeção periódica, etc. Então, o título dessa norma é Equipamentos do Sistema de Proteção Individual contra Quedas, Requisitos Gerais para Instrução de Uso, Manutenção, Inspeção Periódica, Reparo, Marcação e Embalagem. Esta norma especifica os requisitos gerais para instrução de uso, manutenção, inspeção periódica, reparo, marcação e embalagem dos equipamentos que compõem o sistema de proteção individual contra quedas, destinado à retenção de quedas, técnica de acesso por corda, resgate, restrição de movimento e posicionamento no trabalho. Essa norma ela não se aplica a exigências específicas de um equipamento particular unicamente aplicável a este, equipamento de proteção individual contra quedas de altura utilizado para atividades esportivas ou de lazer,
E também não se aplica para equipamentos e componentes não utilizados de forma exclusiva para proteção contra quedas, como ancoragens estruturais e elementos de fixação, por exemplo, chumbadores e parafusos. Entrando agora nas mudanças específicas do anexo E, que é da FF, alguns ensaios que deveriam ser exigidos a partir de dezembro foram postergados por mais um ano, devido à falta de laboratório. Então, dentro ali do anexo E, existiam alguns ensaios que era necessário ser exigidos em dezembro, e por falta de laboratório, em comunicação também com o Ministério do Trabalho, chegou ao consenso em que não seria possível exigir dentro desse prazo. Então, o Ministério do Trabalho optou aí por dar mais um ano aí dessa exigência, e isso está através do artigo 5 da Portaria 122 de 2025, que fala que a exigência das realizações dos ensaios de simulação de uso de conteúdo CO2 previsto na BNT-NBR 13698 e de penetração total, previsto na ISO 16900-1, determinar no anexo E, respirador purificador de ar peça semifacial filtrante para partículas, no PFF, fica prorrogado para 2 de dezembro de 2025. Entrando um pouco sobre vestimentas, a primeira alteração que tivemos foi em mangas, onde eles separaram ali o tipo de proteção aplicável para, mesmo utilizando ali com base a N388, você separa ali a proteção aplicável, né? Então, a primeira é agente abrasivo e ou escoriantes, e a segunda é agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e ou perfurantes. Então, quando a gente tem o primeiro caso, a gente utiliza a categoria de risco 1, e, consequentemente, um modelo de certificação seria o modelo 1A, e o segundo, né, que seria agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, é um pouco mais crítico, a gente consideraria categoria de risco 2, e, consequentemente, o modelo de certificação 4. Então, essa determinação foi separada, né, para mangas, e ali ele explica nas observações que devem ser enquadradas na categoria de risco 1, as mangas avaliadas com base na N388, que ofereçam apenas proteção contra agentes abrasivos e escoriantes. E na segunda nota, eles devem ser enquadrados na categoria de risco 2, as mangas avaliadas segundo a N388, que ofereçam proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes ou perfurantes. Dentro do anexo F ainda, houve ali alteração nos desenhos da vestimenta. Então, a redação anterior gerava dúvidas sobre a necessidade sobre a vestimenta cobrirem totalmente o pescoço. Mas essa proteção é feita por EPIs como capuz ou balaclava. Os textos foram ajustados para deixar claro que a abertura das roupas devem começar na base do pescoço e seguir conforme o tipo da vestimenta. Então, para fins comparativos, eu peguei o item antes e o item agora. Então, a gente vê que eles incluíram ali duas palavrinhas-chave para determinar esse desenho da vestimenta. Então, eles colocaram agora aqui macacão, que é peça única de vestuário com fechamento frontal, com abertura a partir da base do pescoço e estendendo-se até os tornozelos, oferecendo proteção do tronco, membros superiores, inferiores e inferiores. Apresenta-se também nos seguintes subtipos, né, que é manga curta e manga comprida com abertura total até os punhos. Basicamente, eles especificaram melhor os limites do macacão devido às dúvidas geradas pelas proteções oferecidas de capuz e balaclava. Dentro ainda desse assunto de desenho, agora cada apêndice vai trazer o tipo e o subtipo aplicável para a proteção destinada, que antes era apenas alguns apêndices que traziam essa informação. Então, resumidamente, apêndices seriam as proteções aplicáveis, né? Então, a gente tem, por exemplo, no de manga, né, a gente tinha ali proteção contra abrasivos, né, proteção a agentes mecânicos. Então, cada apêndice cada proteção tem uma apêndice específica.
E aí, dentro dessa apêndice, agora vai trazer o subtipo e o tipo, através do item 4.1 do anexo F, que é os tipos GPI, desenho e subtipo permitidos para cada tipo de proteção vão encontrar-se previstos nos apêndices deste anexo. Mudança também no certificado de conformidade. Entrando nesse detalhamento de desenho, né, os certificados de conformidade necessitarão agora de conter o desenho da vestimenta, avaliado conforme subtipo permitido em cada apêndice. Então, através do item 6143, é obrigatório agora que os certificados de vestimentas tragam essa informação de desenho. Então, além das informações constantes na GCPI, o certificado de conformidade de EPI tipo vestimenta deve identificar o desenho da vestimenta avaliada conforme o subtipo permitido em cada apêndice deste anexo. Houve também ali alguns novos subtipos de desenho. Então, foi incluído um novo subtipo de vestimenta para proteção de tronco aplicável aos riscos térmicos para calor, chamas, soldagem e processos similares. Trata-se de uma vestimenta de sobreposição, cuja avaliação deve seguir a norma técnica correspondente. Então, aqui, para fins comparativos, também eu peguei como estava antes. Né? Então, a gente tinha ali 2 subtipos para vestimenta de proteção contra tronco. Agora, a gente tem ali uma variedade maior, sendo ela com cobertura a partir da base do pescoço, estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura, quadril alto, de manga comprida com cobertura total até os punhos. E dentro dessa mesma classificação entra o subtipo com cobertura frontal ou costal ou inteiramente fechado. E no segundo subtipo, a gente tem de sobrepor com cobertura a partir da base do pescoço ou a partir da linha do peito, estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura, quadril alto. Entrando no subtipo sem manga, com manga curta e com abertura costal. Houve também inclusão de novos desenhos para as vestimentas de proteção térmica para frio. Então, para comparativo, aqui temos como era antes, e agora a gente tem ali 2 subtipos e um tipo novo. Então, e uma melhora no detalhamento ali da proteção do tronco. Então, vestimenta para proteção do tronco, que é uma peça de vestuário com cobertura a partir da base do pescoço, estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura, quadril alto, de mangas compridas, com cobertura até os punhos nos seguintes subtipos. C1 com fechamento frontal e C2 inteiramente fechado. E o novo tipo, né, que é de macacão de mangas compridas com abertura total até os punhos. Então, antes, macacão e esses 2 subtipos não eram aplicáveis para essa vestimenta de proteção térmica a frio. E agora está previsto no regulamento, mediante as mudanças da 122 de 2025. E aí também foi incluído um novo subtipo na vestimenta para proteção do tronco, aplicável aos agentes mecânicos. Então, houve ali uma melhora e uma nova especificação de subtipo para essa apêndice. Então, antes a gente tinha vestimenta para proteção do tronco de manga comprida, com abertura total até os punhos, e agora a gente tem um detalhamento melhor e uns subtipos, que seria a vestimenta para proteção do tronco, peça de vestuário com cobertura a partir da base do pescoço ou a partir da linha do peito, estendendo-se até o quadril ou até o final da cintura, quadril alto. Apresenta-se nos seguintes subtipos: sem manga, manga curta, manga comprida com abertura total até os punhos, com abertura frontal ou costal e inteiramente fechado. Também foi melhorado ali a questão de proteção do tronco para radiação ionizante. Então, antes a gente só tinha a linha A e B, né, e agora a gente tem ali mais 2 novas. Está destacada como abertura frontal e composição do colete, saia. Então, essas 2 foram adicionadas para
para proteção de radiação ionizante, né? Que é aquela proteção de radiação que a gente vê muito em raio-x. Agora a gente vai falar um pouco sobre o anexo K, que é os respiradores. Então, como a gente sabe, o cenário, né, com a saída da Fundacentro, da realização dos ensaios, devido ao cenário de dificuldade para mandar os laboratórios realizarem, né, com base na EN, o Ministério do Trabalho postergou os CAs, né, que já eram ativos aí, que tinham prazo de vencimento em 2024, através do artigo 43. Né? Então, já era uma postergação realizada, então antes foi postergado para dezembro de 2024 e houve uma alteração desse artigo 43, através da 122, para prorrogar um pouco mais, até 30 de junho. Então, a nossa expectativa é que esses respiradores passem ali por uma revisão de regulamento, né, a fim do Ministério do Trabalho trazer aí alguma alternativa, porque o cenário de respiradores está preocupante devido aí à saída da Fundacentro. Então, a gente não tem laboratório para realizar os ensaios com base na BNT-NBR, e existem várias barreiras para ser feito com base na EN em um laboratório internacional. Então, tem laboratório que exigem que vocês conduzam um processo de certificação diretamente com eles. Tem laboratório, tem organismo que não aceita só fazer o ensaio. Então, está um cenário complicado. Então, mediante a isso, o Ministério do Trabalho prorrogou um pouco mais. Né? Então, antes era os CAs que venciam em 2024. Agora tiveram prorrogação para 30 de junho de 2025, aguardando aí uma definição e uma orientação melhor do Ministério do Trabalho. Aí dentro também do anexo K, né, foi adicionado ali a nova possibilidade de modelo de certificação, para que antes era previsto só modelo SPY, agora também é previsto o modelo 7. Então foi inserida a possibilidade que respirador de fabricação nacional, ensaiado exclusivamente no exterior e sem a opção de ensaio no Brasil, possam realizar a certificação da conformidade nacional pelo modelo 7, através do item 512, que é um item novo. Então ele fala que os respiradores elencados na linha B do item 5.1, que sejam de fabricação nacional, podem alternativamente ser submetidos à certificação de conformidade nacional no modelo previsto na linha C, que é o modelo SPY. E por fim, né, dentro ali das revisões, né, do anexo K, traz ali uma condição especial para a primeira certificação daqueles produtos que já tem CA. Então, resumidamente, se um produto que já tem CA, para os tipos ali de adução, né, que eram os respiradores que a Fundacentro já deixou de ensaiar em meados de 2017, 2018, para a primeira certificação, antes a gente pediu o quê? Pedia se tinha o CA válido ainda, né? E os relatórios de ensaio dentro ali dos critérios que a portaria dizia, né? Que tinha que ser laboratório acreditado, com menos de 10 anos, em nome do solicitante, etc. Então, essa era a regra anterior. Agora, a redação fala que apenas com o CA válido, né, o CA esteja válido, e para critérios de manutenções seja condicionado a 20 meses, a gente já pode estar emitindo o certificado de conformidade. Mas lembrando que isso é exclusivamente para a primeira certificação daqueles produtos que já tenham CA. Então, qual que é o processo? A gente vai verificar o certificado de aprovação, né, o CA, e vai deixar explícito que a condição de manutenção vai ser 20 meses. Isso se aplica mesmo que uma periodicidade seja inferior a um fabricante que não tenha ISO. Então, imagina um cenário em que, se um fabricante não tem ISO, ele teoricamente deveria seguir uma periodicidade de 12 meses, né? Só que com essa alteração, mesmo que ele não tenha ISO, mas ele tem CA válido, ele vai entrar nessa regra de periodicidade de 20 meses. E isso é feito através do item 6323151.
Estabelece que a condição transitória é válida apenas para a primeira certificação. Na recertificação, todos os procedimentos, incluindo os ensaios iniciais de manutenção, deverão ser aplicados. Então, resumidamente, é isso. Para a primeira certificação, a gente vai olhar o CA e informar que a manutenção vai ser a cada 20 meses, independente de ter ISO ou não. E quando chegar no período de renovação, aí ele entra interinamente pelos requisitos em vigor, que é fazer auditoria e ensaio. E por fim, já é uma expectativa do BV também entrar nesses novos anexos que foram publicados na 122 de 2025. Então, novos produtos aí já estão sendo incluídos na 672, né, com algumas regras para certificação. É de extrema importância ressaltar que a BV já está se movimentando para obter a acreditação desses novos anexos, tendo em vista que o processo de certificação pode ser conduzido mesmo que ainda não entre em vigor. Então, por exemplo, a gente tem aqui a entrada em vigor em 3 de fevereiro de 2026. Mas a gente entrando com um processo de certificação, de acreditação já ativo, e existir algum fabricante que fala, eu já quero fazer com base na nova regra, a gente já pode seguir mesmo que ainda não esteja ali na entrada em vigor, com uma condição de que o certificado de conformidade só vai poder ser emitido a partir de 3 de fevereiro de 2026. Então, imagina que você tem uma luva, você já quer entrar ali dentro das regras do anexo M, mas ainda não está em vigor. A gente pode fazer? Pode. A gente vai conduzir o processo da sua luva, vai seguir ali as auditorias, os ensaios aplicáveis, só que a emissão do certificado vai estar condicionada à entrada em vigor desse 3 de fevereiro de 2026. Então, para aqueles cenários onde já tem uma luva ali que está para vencer próximo de 2026, né, ele tem dois cenários possíveis. Ou já se adequa para a nova regra, ou ele antecipa ali o CAD. Ou também, caso tenha um novo projeto, né, uma nova luva que queira protocolar já na nova regra, também não há problema. Lembrando que a condição aí é emitir o certificado de conformidade somente em 2026. E por fim, eu vou passar a palavra aqui para o Diego, que vai comentar um pouco sobre a nossa nova conquista. Perfeito, Wesley. Obrigado aí pela apresentação do conteúdo. Espero que tenha elucidado um pouquinho aí para os nossos clientes as mudanças, né, os impactos dessa retificação da portaria, né, e são impactos significantes. Como eu disse aqui no chat, esse conteúdo vai ser compartilhado com todos que participaram aqui do evento. Tá? É um documento em PDF, onde vocês poderão consultar. Mas ficaremos sempre à disposição aqui para nos reunir com cada um de vocês, para tirar dúvidas mais específicas. Tá? E lembrando que nós temos aqui também treinamentos técnicos para todos esses anexos. Bom, e para a gente conduzir aqui para o final do evento, pessoal, gostaria de, com imenso prazer, compartilhar com todos vocês que no início desse ano, o BV teve a honra de receber a extensão da acreditação do nosso escopo de certificação. Então, só lembrando que até o final do ano passado nós já atendíamos os anexos de capacetes industriais, PFF e equipamentos de proteção contra a queda. E neste ano nós concluímos a extensão do escopo, né, para esses 9 anexos que estão aí. Né, luvas isolantes, luvas cirúrgicas e de procedimento não cirúrgico, vestimentas, protetor auditivo, capacete para combate a incêndio, mangas isolantes de borracha, vestimentas condutivas de segurança para proteção do corpo para trabalho potencial, respiradores purificadores de ar e respiradores de adução de ar e creme protetor de segurança. Então, caso todos os nossos clientes que estão aqui participando tenham interesse de conhecer um pouco mais sobre cada anexo,
tá? A gente convida vocês a entrar em contato com o Wesley, comigo ou com a nossa representante comercial, a Eline Maziero. Nós estaremos aí disponíveis e vai ser um imenso prazer participar de uma reunião com vocês, até para a gente mostrar ali um pouquinho mais da nuance de cada anexo. E reitero que nós temos treinamento específico, tá? Um treinamento um pouco mais técnico, desenvolvido pelo Wesley, para cada anexo desse. Então, a empresa que quiser até contratar um treinamento técnico voltado ali ao anexo, a introdução ao anexo, a norma, a aplicação da certificação no dia a dia de vocês, a gente pode fazer uma reunião via Teams ou até mesmo presencial na empresa. Inclusive, a gente já fez até um treinamento recente, né, Wesley? Em uma das empresas que nos contratou. Foi específico para respiradores, né? Isso. Então, tivemos ali um feedback muito positivo, né? E o cliente já tem até interesse em participar de outros treinamentos conosco. Então, fique à vontade para chamar a gente, que a gente vai ter o imenso prazer de atendê-los, tá? Bom, é isso. Agradeço a participação aqui de todos até aqui. E esses últimos minutinhos eu gostaria de deixar aí livre para comentários, para tirar dúvidas. Vocês podem mandar aqui no chat a pergunta de vocês ou levantar a mão, tá? Que a gente vai abrir aqui a oportunidade para vocês fazerem seus comentários ou perguntas, tá certo? Carlos Massacani, por gentileza, fique à vontade. Oi, gente, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação. Estava acompanhando aqui desde o início, foi muito boa. Então, obrigado por essa oportunidade de discutir o assunto. Um assunto muito importante para nós, né? E ainda temos algumas dúvidas durante alguns processos, né? A gente acompanha também o Ministério do Trabalho, os laboratórios e tem alguns assuntos que são ainda precisam de mais esclarecimento e algumas definições. Então, eu tenho uma listinha de perguntas para vocês. Até peço desculpas aí pelo volume de perguntas aqui que eu tenho, mas eu queria entender a opinião de vocês sobre alguns processos, tá? A primeira pergunta aqui é em relação ao modelo de certificação SPY. Assim, para esse processo de certificação, ele requer auditoria no sistema de gestão da qualidade e tratamento de reclamação? Apenas tratamento de reclamação. No fabricante não é necessário. A próxima pergunta é: quando começa a ser exigido a NBR 17151, que trata sobre os manuais lá para equipamentos de altura? Já na sua próxima verificação. Então, por exemplo, se a sua próxima etapa da sua certificação seja uma manutenção ou uma recertificação, já vai estar condicionada aí às novas regras dessa norma. Você sabe dizer, Wesley, desde quando? Desde a publicação da 122 de 2025. Próximo item que me preocupa bastante é em relação ao teste de conteúdo de CO2 para respiradores descartáveis. Eu Só queria entender qual que é o feeling de vocês, se vocês acreditam que em dezembro de 25 já teríamos algum laboratório capaz de ensaiar esse produto no Brasil. Uhum. Só complementando a sua pergunta anterior, Uhum. então seria a partir de fevereiro de 2025, tá? Que foi quando foi publicado a 122. E quanto Entendi. aos ensaios aplicáveis de PFF, em contato com o laboratório, a gente já enxerga que isso é bem pouco provável, porque além de toda a qualificação técnica, né, interna do laboratório, toda ali a aquisição de máquina e geração de instrução de trabalho, ainda tem ali o período de acreditação do laboratório, né? Então, o meu feeling mesmo é que seja pouco provável a realização desses ensaios até dezembro de 2025. Contudo, Hum. o laboratório já tinha manifestado que já está se movimentando para tentar atender esse prazo. Então, é algo que a gente vai conseguir ter mais certeza mesmo ali em meados de julho e agosto. Saber se, opa, laboratório, como é que tá?
Aí ele vai conseguir passar para a gente essa realização desses ensaios. A Mas, gente sofreu bastante com capacete, né, Wesley? sim, E a gente percebe assim que todo movimento ele requer um esforço gigantesco de vários entes, né? Então acaba que muita coisa perdendo prazo ou então muito em cima da hora para ser resolvida. Existe alguma iniciativa de alinhamento com o Ministério do Trabalho, uma expectativa de que isso vai ou não se cumprir? por enquanto ainda não, né? Mas eu manifesto aqui o meu interesse em juntar, né, os fabricantes de PFF em conjunto com a Animaseg para ver se a gente consegue algum respaldo mais positivo do Ministério do Trabalho, tendo em vista o cenário ruim que foi de capacete, né? Porque se eles não derem para trás, vai acontecer a mesma situação de ter que fazer aquela situação de correlação de norma, buscar laboratório internacional, garantir respaldo técnico dos requisitos. E isso eu acho que não é interessante nem de tempo, né, e nem financeiramente para os fabricantes. Então, eu manifesto aqui o interesse de, como OCP, né, em conjunto aí com os fabricantes, a gente conseguir fazer uma consulta, né, ou buscar uma reunião mais esclarecedora com o Ministério do Trabalho. Porque, Você considera possível usar laboratório de primeira parte para esse ensaio? infelizmente, não. Porque na própria portaria, né, na 672, quando a gente olha o anexo 3A, ele só dá a opção de terceira parte. Ele não dá igual em metro. Em metro vê o quê? Em metro vê primeira, segunda e terceira, dentro ali das regras de prioridade. O Ministério do Trabalho não. O Ministério só vê terceira parte. Isso foi até já alvo de questionamento com reunião direta com o Ministério do Trabalho, e eles alegam que não aceitam realmente ensaio de laboratório de primeira parte. E só complementando a fala do Wesley, Carlos, nós já nos manifestamos com uma convocação ao Raul e à Mônica da Animaseg para nos reunirmos para discutirmos alguns desses assuntos, tá? Principalmente esse caso dos ensaios de CO2 de PFF. Estamos tentando marcar uma reunião presencial agora para maio, tá? Para a gente abordar esse e outros temas também que são muito relevantes, né, e críticos. Então a gente está se movimentando para isso, tá? Para a gente já unir forças, mas reitero o comentário do Wesley, que acho que é importantíssimo. Nós, como partes interessadas do processo, então a CP, os fabricantes e a Animaseg, que é a associação que vem regendo aí a frente com o Ministério do Trabalho sobre EPI, unirmos forças, né, e juntos conseguimos bater lá na porta do Ministério do Trabalho em Brasília e pedir maiores esclarecimentos ou extensões se for necessário, né, alguma concessão. Tá legal, eu concordo, acho importante e acho que a gente tem que fazer isso já. É, uma pergunta aqui, gente. Eu tenho 8 perguntas, desculpa, eu tô na quarta pergunta, tá? Vocês têm informações se os laboratórios nacionais estão se preparando para os ensaios da NBR 14627? Tem previsão para adequação? Porque eu acho que ela passa a valer, acho que agora junho ou julho, não é? Juro. E qual é o sentimento de vocês aí em relação aos laboratórios? Eles Uhum. estão próximos de se adequar? A gente tem dois laboratórios, né, acreditados para fazer proteção contra quedas, a Falcon Bauer e a Lab System. Falcon Bauer eu não obtive retorno, né, então desde o do ano passado eu estou tendo esse contato com eles, né, para entender o cenário, buscar ali em conjunto com eles, um enquadramento, né, com o Ministério do Trabalho e falar, pô, não vai ter como. Então, estou nessa tarefa desde o ano passado, Falcon Bauer tá me dando ali sinais de que tá procurando, mas não me dá muitos detalhes. Já a Lab System me deu um pouquinho mais, né? Eles falaram que fizeram uma análise crítica e estão com expectativa de não conseguir atender a acreditação e os ensaios dentro de entrar em vigor essa nova norma. Né? Mas meu último contato sobre esse assunto foi começo de março, final de fevereiro, começo de março.
Então eu ainda não fiz um follow-up para Bom, saber se o cenário mantém ainda, né, de não estarem conseguindo fazer os ensaios e não ter acreditação ainda. mais um assunto aí para a listinha com o Raul. É, Exatamente. ah, na sua opinião, quais devem ser os próximos anexos publicados pelo Ministério do Trabalho aí na Portaria 672? Você tem algum feeling sobre isso? Olha, além dos novos, né, que eles já publicaram, que são as luvas e os calçados, eu não tenho expectativa e nenhum sentimento sobre os faltantes entrarem também, né, que é aquela solda, né, aquela máscara de solda de A máscara escurecimento de som. automático, né, então eu não sei se eles, Óculos, protetor facial. isso, eu não tenho sentimento ainda sobre isso, né, porque eu não vi, o que eu tenho de informação é a 672, né, e os comunicados oficiais, e quando, por algum milagre, eles fazem alguma reunião que envolva algum ACP. Mas de resto, assim, eu não tenho nenhuma dica, né, dos próximos produtos. Uhum. E Obrigado. a gente tem até participado, né, Wesley, dos comitês da Animaseg, e a maioria das movimentações normativas estão mais voltados para os novos anexos e aqueles anexos que já possuem aí a certificação, a acreditação, né? Então, de fato, a gente não tem aqui nenhuma previsão do futuro aí do que pode, de qual equipamento ou produto possa entrar dentro da compulsoriedade da certificação, Carlos. Entendo. Ahn, falando da parte de proteção respiratória, né? é, Vocês têm notícias, informações aí da Fundacentro sobre a expectativa deles em retomar os ensaios de equipamentos com linha de ar e respiradores, purificadores de ar? Então, a gente ainda não conseguiu alinhar uma agenda para ter reunião direto com eles, né? Mas qual que é o sentimento, né, e os comunicados que a gente teve, né, com base com experiência de outros fabricantes mesmo, é que a Fundacentro já manifestou interesse em retomar os ensaios, né? Então, o novo presidente que assumiu lá já manifestou que quer retomar os ensaios de respiradores, já está previsto ali, né? Parece que eles têm até tudo pronto, só não tem mesmo a pessoa que faça o ensaio. Contudo, né, a última informação que eu tive foi o receio deles não atenderem a norma por completo, né? Então, o último, digamos assim, boato, né, que eu escutei do sentimento da Fundacentro foi que talvez demore um pouco mais, porque nessa próxima fase talvez eles busquem fazerem os ensaios completos, né? Porque anteriormente era bem reduzido ali os ensaios que a Fundacentro realizava para respiradores. Então, desde 2018 já não estava fazendo de adução, e aí para purificadores também já não estavam fazendo por completo. Então, esse Uhum. é os sentimentos de fábrica, conversando com fabricantes, né, que acabam tendo reuniões com a Fundacentro, acaba passando aqui para a gente. A Sim, gente sim. está, assim, para agendar, né, uma reunião com o pessoal da Fundacentro para entender melhor ali o sentimento deles, porque realmente o cenário de respirador está preocupante, né, e tende ali a um desabastecimento do mercado, porque é um mercado bem fechado, né, bem enxuto, né, tem poucas variações de produtos e de fabricantes, na verdade. O que Então, eu vejo de maior desafio, assim, a portaria 672 traz a opção da certificação SPY, traz a opção da certificação conforme N para alguns modelos, né? sim, Até na Yoshi. Só que, uma vez que você tem um produto lançado e aprovado conforme NBR, se você busca acreditação baseada em outros regulamentos, significa que você tem que atualizar manual de instruções, sim, embalagem, marcações de produto, que também é um complicador. E outro complicador é a fase de transição mesmo, né? De virada de chave, educação do mercado, comunicação com os clientes. Então, ter a Fundacentro capaz de executar os ensaios conforme NBR é primordial para muitos negócios. sim. E mais um assunto, então, para pauta lá com o Raul, né?
Diego Sim. vai ter bastante assunto. Diego, você tá igual isso, vai ter um monte de pergunta pro Raul. Ahn, Outro ponto falando de proteção respiratória é em relação ao anexo K, né? Após a primeira certificação dos respiradores com linha de ar, o fabricante tem 20 meses aí, né, para fazer a manutenção. Mas onde que ele vai fazer a manutenção desses ensaios? A manutenção é só auditoria. Ah, e vai ser assim, a Recert, a manutenção, sempre só auditoria? A manutenção, ela é através de auditoria, e quando chegar na época de renovação, ele entra interinamente em todos os requisitos. Aí entra ensaio. Então, aí se a gente não tem um laboratório local para ensaio, vai ser crítico, né? Vai, perde ali a A gente vai ter validade a do ensaio. mesma situação do capacete, a mesma situação de Sim, da, da norma de trabalho em altura, tudo igual, né? sim. A gente Hum, vai ver o mesmo filme acontecendo. sim. Mais um assunto, hein, Diego? Mais um. E por fim, né, um assunto que vocês não abordaram, talvez seja novo para todo mundo, né? Mas fica aí um questionamento, especialmente falando sobre protetor auditivo, tá? A gente entra agora num novo modelo de certificação, né? Vocês estão aí com acreditação para isso, mas me preocupa muito como o OCP e o laboratório vão interpretar as variações de atenuação desses equipamentos, né? Eu sei que a norma prevê lá uma variação de até 3 decibéis, né? Que você pode manter o mesmo número do CA, que você... Mas qual vai ser a escolha da atenuação, né? Testei um produto hoje que tem, sei lá, 15 decibéis de atenuação. Ele variou para 18. O que eu devo fazer? Eu vou, como fabricante, eu sigo como 15. Eu opcionalmente posso aceitar 18, comunicar 18. O ACP vai me orientar como? Na manutenção, se eu variar 3 para baixo, eu tenho que trocar o número do CA. Sabe, eu acho isso muito confuso. E também em relação à contraprova e testemunha, por exemplo, a gente Então, dificilmente vai ter uma tabela de atenuação similar, porque o é, teste é muito variável. então, não tem contraprova e testemunha para protetor auditivo. Ah, entendi. Então, ele já não tem como contestar a atenuação aí. E eu entendo também o cenário de variação, porque eles pegam, né, as pessoas ali da universidade do lado e colocam elas para responderem ali, né, se elas estão escutando ou não, né? Então, às vezes muda, né, o formato da orelha da pessoa. Você até chegou a comentar bastante comigo quando eu te visitei, né, sobre as Sim. variações dos ensaios. E realmente não tem ainda como que Por a gente exemplo, vai lidar com isso, né? e por Mas exemplo, assim, seria aceito um reteste? então, é complicado funcionar isso porque envolve muito dentro das especificações do próprio anexo. É porque, teoricamente, não reprova, né? Tecnicamente, não reprova. Uhum. O que muda ali é o decibéis que ele deixa de atender. Mas, em contrapartida, o regulamento traz também ali uma determinada variação do processo inicial, ele considera como reprova. E como não tem como contestar, teoricamente, entra o quê? Uma alteração do projeto para poder, seja mudar ali algum Por isso, novo CA. isso no CA. É, eu entendo o que foi colocado na norma, mas não sei se eu concordo. É, eu já tive experiências de teste no lab, onde o meu produto foi testado na primeira vez e ele teve 4 decibéis a menos. Aí eu pedi um reteste no mesmo produto, o mesmo lote já estava no laboratório, o produto é, performou 3 a mais. Então,
Assim, eu fico um tanto preocupado com esse tipo de avaliação, entende? Porque se nós estivéssemos dentro do critério, no primeiro ensaio eu teria que tirar um novo CA, que significa uma nova comunicação para o mercado, uma nova marcação do produto, um ajuste na manufatura e tudo mais. E no segundo ensaio eu poderia sair vitorioso falando que o meu produto atenuou mais do que atenuava antes, sabe? Então é uma avaliação que não me parece fair, não me parece justo, tá? Não ter a possibilidade de um reteste ou até mesmo de contraprova e testemunha para avaliação do equipamento. O teste é muito Uhum. variável. Talvez uma saída fosse ter testes mecânicos. Eu não sei exatamente o que É, fazer. dentro da 672 ele está incluindo já aqueles ensaios de orelha simulada, né, onde ele tem ali uma cabeça que vai simular ali o tanto de ruído que está bloqueando. Na 672 já traz essa possibilidade, contudo, a gente também não tem laboratório. Então, É, e a expectativa do laboratório, né, que é o LAEP, é o único laboratório aí que faz protetor aditivo, se eu não me engano, junho do ano que vem, tá conseguindo aí implementar esses novos ensaios. Mas eu é, concordo com você, é um cenário um pouco difícil de se lidar, né, por causa das variações e, enfim, tem muitas variáveis no método de ensaio vigente atual, mas por enquanto a regra que está valendo é essa. Tem uma variação ali onde ele considera como reprovado do desempenho da inicial, né, mas conforme você falou, tendo da variação permitido, ou é reprovação ou é ajuste ali na tabela de decibéis que você vai comunicar ao mercado. eu acho isso muito, muito perigoso. A gente precisa melhorar os entendimentos disso. E por fim, assim, o meu recado final, meu pedido para vocês é a gente precisa trabalhar juntos para garantir que o consumidor final sempre tenha o melhor equipamento disponível para a proteção do trabalho, né? E eu percebo às vezes que algumas normas técnicas elas têm um range muito baixo, né? Elas precisariam ter critérios mais rigorosos para que nós pudéssemos realmente oferecer cada vez mais proteção adequada aos trabalhadores. Então, fica aqui o meu pedido para vocês de sempre que tiverem oportunidade, trabalharem para elevar os níveis de proteção requeridos nos equipamentos. A gente acha que isso é positivo para todo mundo, né? E a gente precisa trabalhar também para ter possibilidades de ensaio desses equipamentos, não só em um único laboratório, né? Quando a gente tem monopólio, tudo fica muito difícil. Eu tenho um relacionamento com todos os laboratórios. A gente tem um relacionamento frequente, direto, um bom contato, mas ainda assim, às vezes os prazos são muito estendidos, né? Os custos por ter um único laboratório, não ter concorrência também, às vezes a gente percebe que se tivesse uma concorrência poderiam ser melhorados, né? Assim, eu vou dar um exemplo que eu não concordo, tá? Por exemplo, o Brasil adota para teste de óculos a norma ANSI, ANSI Z87.1. Não está no escopo aqui, só é um exemplo, tá? E o laboratório local testa conforme ANSI Z87.1. Por que eu tenho que repetir o teste no Brasil se é a mesma norma internacional? Nem traduzida ela é. É a mesma norma. Eu testo ANSI no Brasil, testo ANSI nos outros países e é exatamente o mesmo critério. E são laboratórios, tanto aqui quanto lá fora, acreditados, e fazem parte do ILAC e tudo mais. Então, isso é o tipo de coisa que para mim não faz muito sentido, né? Se nós tivéssemos uma ANSI traduzida,
eu ainda tenderia a dizer que não concordava, mas entendia. Agora, uma ANSI que nem traduzida é. Então, para esses produtos todos que a gente falou, eu acho que o critério deveria ser o mesmo. A gente deveria abrir cada vez mais para laboratórios estrangeiros. Na impossibilidade de laboratórios locais não conseguirem ensaiar os produtos, né? É isso, gente. Parabéns pela apresentação. Foi ótima, na medida certa. E espero vocês aqui para mais algumas visitas com a gente, tá bom? Obrigado, viu? Com certeza, Carlos. A gente que agradece a participação e também por todas as perguntas. Acredito que suas dúvidas eram as dúvidas de muitos que estão aqui também. E a gente se vê em breve aí, se Deus quiser. Obrigado, Valeu, Carlos. obrigado. Bom, pessoal, alguém gostaria de compartilhar mais algum comentário, mais alguma dúvida? A gente pode tirar mais uns 2, 3 minutinhos aí para alguns comentários. Bom, então, como a gente não teve mais nenhuma manifestação, então vamos encerrar aqui o nosso evento, tá, pessoal? Nós agradecemos muito aí a presença de todos neste evento, tá? Com certeza, outros virão, mas contamos aí também com o contato de todos, né, para a gente poder estreitar mais os relacionamentos e também fazer novos negócios e tirar dúvidas, enfim. Muito obrigado novamente e estaremos disponíveis aí para vocês quando precisar. Um bom dia e uma boa semana a todos.